mas é o que o outro compreende do que foi dito. Belucci. Comunicação é sempre uma via de duas mãos. O problema é que sempre estamos na contramão. Diferença outro Francisco. Sem conhecimento e sem comunicação não há humanização. Camila Pinheiro, Silveira, Cíntia Alves dos Santos. A comunicação virtual aproxima quem está distante e distancia quem está próximo. Alan Caetano Zanetti. O maior problema com a comunicação é que nós não ouvimos para entender, ouvimos para responder. Quando ouvimos com curiosidade, não ouvimos com a intenção de responder. Ouvimos o que está por trás das palavras. Roy Bennett. O que é ser honesto para um é ser grosseiro para o outro. A integridade no saber ouvir dá a oportunidade ao entendimento complexo. A referência é de J.S. MJ. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Peter Drucker. A finalidade da comunicação é fazer-se entender, mas não há quem prefira se desentender. Augusto Breno. O amor e a literatura coincidem na procura apaixonada, quase sempre desesperada, na comunicação. Jorge Dura. Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje o nosso assunto aqui vai ser sobre PNL na comunicação, programação neurolinguística. Essa PNL que eu me refiro é tudo que nós programamos dentro do nosso cérebro. Nós imaginamos o efeito positivo ou negativo para depois processar. E não processamos primeiro para depois pensar. A gente primeiro imagina, processa, vê os efeitos positivos e negativos para depois processar. Tá? Então essa programação neurolinguística na comunicação, ela diz respeito à evolução do entendimento. E para que o entendimento possa evoluir, nós precisamos precisamos entender que as palavras têm poder. Todo e qualquer tipo de palavra tem poder. O que é flor para mim pode ser diferente do que é flor para uma outra pessoa. Então, quando nós estamos conversando, toda e qualquer frase existe como uma composição de palavras. E essas palavras têm poder. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos tentar dar entendimento e buscar conhecer o que faz, o que gera essa infelicidade, o que gera a não comunicação correta, o que gera a insatisfação. Se nós entendermos que as palavras têm poder e nós compreendermos que o que eu estou falando pode ser um entendimento apenas meu e não do outro qual está ouvindo, existem várias outras maneiras de levar essa informação. Mas é importante deixar bem claro que existe um caminho único para esse tipo de entendimento. Esse caminho único para esse tipo de entendimento chama-se prestar atenção, estar atento. Não existe outro caminho. Porque se de repente passou uma borboleta azul voando na minha frente e eu mudei o foco, já não vai acontecer mais entendimento, vai vir entendimento pela metade. E aí vem os desastres, tá? Então, com isso nós vamos iniciar entendendo o poder das palavras. Por favor, alguém pode me ajudar a passar essas canetas? Pode montar uma pequena frase. Não precisa ser muito grande, não. Em relação ao que vocês entenderam. Escolha uma dessas palavras que vai aparecer aqui na tela. Tá? A partir do momento que vocês escolherem uma dessas palavras, coloque, insira na frase de vocês uma dessas palavras e dê uma informação, base uma informação. Comunicação invariável é a primeira ação nossa agora, tá? Então, eu fiz um comentário com vocês e dei uma informação bem trivial. Não dei muitos detalhes, só falei para vocês criarem uma frase com uma dessas palavras aqui. Essa é a informação que vocês têm. Uma frase curta.
mundo atrapalhou o pensamento de vocês ou não? Atrapalhou você? Você também? Oi? Ok. Mais alguém? Ok. Lê a sua frase, cara. Falou que acordo todos os dias cedo. Acordo todos os dias cedo. Alguém tem mais algum outro tipo de pensamento em relação a cedo? O quê? Ceder. Eu cedo. Eu cedo algo, eu posso ceder algo. Acordei mais cedo. Ou seja, a gente começa a perceber que as palavras têm poder. Vamos mais além, com outras informações. Quando a gente pega, por exemplo, vamos colocar todas as palavras aqui, e a gente começa a dar sentido a essas palavras. Como, por exemplo, eles verão, não é uma forma muito usada no nosso dia a dia, uma vez que é normalmente substituído pelo mais comum. Eles vão ver. Um verbo é sem dúvida muito mais usado se nós nos referirmos à estação do ano. Mas, muitas vezes, a comunicação, as pessoas acreditam que a fala é necessária para que haja entendimento. Mas não se fecha uma comunicação apenas com uma fala. A comunicação ela é fechada com mais outros dois segmentos. Ou seja, não adianta só eu ter a informação de uma fala e não ter a informação de uma escrita, ou ter a informação de um sentimento. Ou seja, quando eu tenho a informação apenas de uma fala, corre-se o risco, dependendo da entonação que é dada a essa fala, de não haver um entendimento. A partir do momento que eu uso canais de comunicação, englobando todos os caminhos dessa comunicação, começamos a caminhar sentido ao acerto. Ou seja, se eu uso uma comunicação que as pessoas podem ver, podem ouvir e podem sentir, a probabilidade de nós aumentarmos o entendimento é muito maior. Quando a gente tem uma comunicação, por exemplo, eu falo sobre caminho. Caminho é a conjugação da primeira pessoa do singular presente do verbo caminhar, mas pode também referir-se a um percurso, A minha vida passa por um caminho de turbulências, ou eu tenho altos caminhos a percorrer. Eu posso caminhar juntamente com outras pessoas. As palavras têm um poder gigantesco a partir do momento que você coloca a informação direcionada à comunicação que está existindo. Ela pode te dar um retorno para você se houver entendimento. Se não houver entendimento, você vai caminhar desastrosamente o resto da sua vida. Por que existem brigas? Por que existem discussões? Por que existem desentendimentos? Porque a minha verdade prevalece. A de vocês não vale nada. E vice-versa, a verdade de vocês prevalece, a minha não vale nada. Por quê? Porque o entendimento se faz para comigo. Eu entendo o que eu estou falando. Nesse momento, pode ser que tenha 3, 4, 5, 6 sem entender. Só vai entender quando finalizar a palestra. O que faz o não entendimento? Um dos fragmentos que faz gerar o não entendimento: a ansiedade. A ansiedade atropela as informações. A ansiedade faz com que você queira rápido o retorno da informação e bloqueia todo o resto dos seus sentidos de visão, audição, compreensão lógica do sentimento. A partir do momento que eu começo a entender que gerar ansiedade gera intemperância, ser ansioso muda a minha temperança, muda o meu jeito de ser, de agir, de pensar, eu começo a pisar mais leve nesse solo. Eu começo a parar e falar: pera lá, deixa eu finalizar. Venha, deixa eu escutar. E aí vem o segredinho, que é o saber ouvir. Saber ouvir hoje é muito difícil. Nós estamos preparados, um caminhão de informações para passar. Nós queremos falar e dar o nosso entendimento, independente do que a outra pessoa pensa. Então, saber ouvir é o complicado. Para entender o poder das palavras, precisamos saber ouvir. Se vocês pegarem
essas informações aqui, todas elas têm vários significados. Se nós pegarmos cedo, leve, rio, nós temos rio, todo mundo pensa rapidamente, fala o que vem na cabeça rio? Água. Mas pode ser também rio. Né? Então, nós precisamos saber qual é o poder dessas palavras, o que ela traz para a gente, o que ela representa, qual é o sentimento, qual é a informação que nós estamos passando. A partir do momento que a gente começa a ter um outro fator que chama-se observação. Eu sei ouvir, não sei? Eu já sei ouvir? Estou começando? Eu preciso, a partir do momento que eu ouvi, observar o que foi dito. E observar parece que é algo meio que não concreto, né? Observar fica algo meio no ar. Não, observar não é concreto, eu preciso pegar a observação. Então o que faz parte da observação? Faz parte do sentimento. Observar é um sentimento. O sentimento de observar. Quando eu observo, se eu vejo alguém dando um tapa no outro, eu posso ter um sentimento positivo ou negativo. Se eu observo uma falha, né, numa estrutura de um prédio, eu posso ter um sentimento positivo ou negativo. A observação faz você chegar, não faz você ter o entendimento, faz você chegar próximo do entendimento, porque existe um outro fator para chegar ao entendimento. Porque ninguém consegue enxergar nada se não houver. As pessoas confundem o poder das palavras, percepção e observação. Observar é o primeiro estágio que tem para se perceber. Quando a gente fala de percepção, inferência e julgamento, a gente fala que a pessoa percebe primeiro. Inferência significa concluir. Conclui os fatos para por último julgar. Então, para eu poder perceber, qual a primeira ação? Eu tenho que observar. Eu vou observar, perceber aquele negócio. O que falaram não é correto. Estou percebendo ali, deixa eu concluir agora os fatos e depois eu vou julgar. Então é um processo que existe, é um processo muito fino, rebuscado. Por isso que existem os desentendimentos. Não é tão simples se comunicar. Quando eu falo me comuniquei, você passou o recado, passei, você passou do seu jeito, você passou do jeito que você achou que é correto. Mas comunicado, passar comunicado, existe uma premissa básica. Quando você fala eu me comuniquei, chama-se fulano entendeu? Quando alguém entende algo que nós passamos, existe comunicação. Se não entendeu, não existe comunicação. Essas informações nós temos aqui, por exemplo, olha só uma coisa interessante aqui. Num festival que aconteceu na Europa, em Portugal, em 2017, teve o título de uma canção que chamava Amor pelos Dois. Mas os juízes, né, eles ficaram sem entender, porque na cabeça deles, pelos é cabelo. E na informação, que é uma canção portuguesa, mas na concepção deles, tentando, quando você sai do nosso país, nós somos considerados latinos lá fora, sabe? As pessoas chegam querendo falar espanhol com você. Chega tentando já colocar o espanhol para fora, achando que todo mundo entende espanhol. Na realidade, nós entendemos o português. É mais fácil nós entendermos o hispânico do que o hispânico entender nós. É muito mais fácil. Porém, na corporação mundial, quando existe uma pessoa de língua portuguesa falando, eles começam a entender as palavras de origem do latim. E quando teve um mau rebuliço para entender o sentido dessa canção, por isso ela se tornou complexa, porque o título diz o seguinte: amor pelos dois. Eles dizem, amor pelos dois. Eles não conseguiam entender, né? Então, para nós era simplesmente por ou os, pelos, entre, né? Nós estaríamos usando aqui uma contração. Na nossa língua seria uma contração. Para eles não. Para eles a informação, quando eles ouviram a canção e precisavam julgar o entendimento da letra, porque essas canções geralmente se julga o entendimento da letra. Eles ficaram numa situação complexa. Então a gente começa a perceber o poder tem as palavras, se nós não tivermos o entendimento. Imagine a frase, canto naquele canto. Imagine para um cara, para um americano, para uma pessoa de uma outra língua tentar entender, duas palavras iguais,
canto naquele canto. Quão é complexo aprender a nossa língua. Nós entendemos que nós estamos cantando num cantinho qualquer. Mas para o americano, para uma outra pessoa de novo, fala em um outro idioma, já não é tão simples. Ah, mas isso existe em outros países? Existem, né? Nós chamamos essas informações, nós chamamos de dialeto cultural. Esse dialeto cultural acontece, mas nesse caso nosso aqui, nós estamos falando do quê? Nós estamos, imagine, tanto naquele canto. Agora imagine um estrangeiro tentar aprender a nossa língua, tentar decifrar o que quer dizer a frase de 3 palavras, apenas 3 palavras, em que 2 são exatamente iguais, ainda que uma seja um verbo e a outra seja um substantivo. Não é uma colocação, não é uma gíria, não é uma gíria popular, são palavras que determinam o nosso vocabulário, que faz com que a gente compreenda uma comunicação. E quando eu falei a gente, eu falei a separado gente, nós, e não junto a gente. Então essa informação que eu coloco para vocês é para deixar bem claro que no desentendimento existem porquês, e os porquês não estão nas frases, e sim nas palavras, na falta de entendimento do poder das palavras. Esses pequenos exemplos aqui não significa que eu não vou entender uma comunicação onde eu tenha canto, graça, apelo, mas quero dizer que em outras palavras, em outras comunicações, pode ser que uma ou outra palavra pode ser mal interpretada, não de acordo com como nós estamos falando, mas elas podem ser interpretadas, e aquela única palavra pode ser o bicho-papão de um entendimento. Exemplo que eu sempre falo com vocês aqui, é um professor de matemática entrar numa sala de aula e dizer o somatório dos quadrados de cateta é igual ao quadrado da hipotenusa. O Joãozinho não sabe o que é cateta, ele não sabe o que é hipotenusa, ele não tem entendimento do poder dessas palavras, ele não conhece, então ele passa a não gostar do teorema de Pitágoras, porque ele não conhece apenas essas 2 palavras. Falta deslanchar, né? Mostrar o que seriam essas palavras, colocar na prática como para que vai ser utilizado aquilo, aonde que eu utilizo essas palavras, o que ela representa na prática. Aí sim começa a ter entendimento, quando a gente começa a dar vazão. Você entendeu? Essa vazão, que eu falei vazão, chama-se feedback. O feedback, quando eu falo, nossa, o cara está falando legal, isso e outro, às vezes não está, às vezes 2, 3 não estão entendendo. E esses feedbacks nós vamos buscar no decorrer da nossa palestra. Por quê? É através deles que a gente tem um sinal. Opa, tem compreensão aí. Opa, não tem, preciso corrigir. Eu preciso aparar essas arestas. Se a gente não fizer isso, corre o risco de cada um ir embora para sua casa com um grande problema. Um achando que entendeu, o outro achando que se comunicou. E aí começa a gerar os conflitos. Se as palavras têm poder, será que estamos sabendo utilizar esse poder? Será que o nosso conhecimento é absoluto? Será que a nossa verdade pode desmerecer as demais? Será que o meu entendimento é o mais eficaz? Será que eu não preciso quebrar as correntes da ignorância? Como tirar a trava dos olhos? Para isso eu gostaria que vocês prestassem bem atenção numa ilustração, questão de passar aqui para vocês, para que a gente possa dar sequência nisso. Por favor. O mito da caverna de Platão é uma metáfora que nos faz refletir sobre diversos aspectos da razão humana. Neste vídeo eu trago uma narrativa sobre este mito e também falo um pouco sobre seus significados. Então se ajeite aí e bora lá comigo. O mito da caverna, do grande filósofo Platão. O vídeo está dividido em 2 partes. Na primeira eu irei fazer a narração da alegoria e na segunda explicarei um pouco de seus significados. Então bora lá. O mito da caverna, ou a alegoria da caverna, é uma história narrada por Platão em seu livro A República, trazendo um diálogo entre Glauco e Sócrates e nos convidando a fazer diversas reflexões sobre o conhecimento humano. Porém, nós vamos abordar isso mais para o final do vídeo. Imagine uma caverna separada do mundo externo por um alto muro, cuja entrada permite a passagem da luz exterior. Agora imagine que dentro dessa caverna vivam alguns seres humanos, que geração após geração vivem ali acorrentados, sem poder mover a cabeça para a entrada e se movimentarem, sendo sempre forçados a olhar apenas a parede do fundo, sem nunca terem visto o mundo exterior ou a luz do sol. Agora imagine que acima do muro
muro, uma luz que vem do exterior, provocada por uma fogueira, ilumina o interior da caverna, fazendo com que todas as coisas que aconteçam lá fora sejam projetadas lá dentro como sombras. Lá fora, pessoas passam conversando e carregando nos ombros figuras de homens, mulheres e animais. Essas pessoas e esses objetos projetam sombras no interior da caverna. Os prisioneiros, por sua vez, julgam que essas sombras são as próprias coisas externas, ou seja, os seres vivos que vivem no exterior da caverna. Num certo dia, um dos prisioneiros, tomado pela curiosidade, decide fugir da caverna. Fabrica um instrumento, consegue quebrar a corrente e escapar da caverna. Quando ele chega lá fora, no primeiro instante, fica totalmente cego pela luminosidade do sol, pois os seus olhos estavam habituados apenas com a escuridão da caverna. Porém, pouco a pouco, ele se habitua àquela luz e começa a ver o mundo normalmente. Imediatamente, ele percebe que tudo aquilo que ele havia tido contato de dentro da caverna não se passava de ilusão. Eram apenas sombras, não refletiam a verdadeira realidade do mundo exterior. Percebendo isso, ele decide retornar à caverna para alertar os seus companheiros sobre a verdadeira realidade do mundo exterior. Porém, esse retorno não será nada fácil, pois ele precisará novamente habituar-se às trevas, o que é muito mais difícil do que habituar-se à luz. Além disso, ao alertar as outras pessoas que vivem na caverna sobre a verdadeira realidade do mundo exterior, ele será desacreditado e correrá inclusive o risco de ser morto por aquelas pessoas que não saíram da caverna. Então, basicamente, esse é o mito da caverna de Platão. Como vocês puderam perceber, ele é muito cheio de metáforas. Então, nessa segunda parte do vídeo, eu vou explicar para vocês o que elas significam. Caverna, segundo Platão, é o mundo onde vivemos. A réstia de luz que projeta as sombras na parede é um reflexo da luz verdadeira, ou seja, as ideias, o conhecimento verdadeiro. Já os prisioneiros, obviamente, somos nós, os seres humanos. As sombras são todas as coisas que tomamos como verdade, o senso comum, ou seja, todos os conhecimentos equivocados que adquirimos no decorrer da vida através dos sentidos. O instrumento utilizado para quebrar as correntes é a dialética, ou seja, as ideias, o conhecimento, a troca de ideias, a busca pela verdade. O rapaz curioso que escapa é o filósofo e o retorno à caverna é o diálogo filosófico. Basicamente, o mito da caverna é uma metáfora criada por Platão na tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos, aprisionados pelos sentidos e pelos preconceitos que nos impedem de conhecer a verdade. Fazer paralelo com o nosso dia a dia, entender 100% o mito da caverna, não? Eu acredito que sim, bem tranquilo. Porém, nós vamos fazer uma correlação com a nossa caverna moderna, com o que nós vivemos. Então vamos lá. Conforme uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, para ressaltar a importância da comunicação no ambiente de trabalho, pelos resultados, cerca de 70% dos conflitos nas organizações têm relação direta ou indireta com problema de comunicação. Sendo assim, defendo que, para lidar melhor com os problemas, a solução mais certa é ensinar as pessoas e equipes a se comunicarem melhor. Mas pondero, não basta colocar um indivíduo de frente para o outro e pedir que falem. É preciso desenvolver nas pessoas a capacidade de entender umas às outras e respeitar as opiniões divergentes. Nesse contexto, a programação neurolinguística é a ferramenta mais eficaz de ser explicada. Então, pessoal, nós temos uma informação preciosa aqui. Nós temos informações de livros, nós temos professores dos nossos professores e assim sucessivamente. Aí temos um questionamento gigante para fazermos. Qual seria esse questionamento? Com quem os nossos professores aprenderam? Como ele aprendeu? O que ele aprendeu foi apenas de fora para dentro ou de dentro para fora? Explico. Quando você tem informações, aprendizagem de fora para dentro, significa que você está lendo livros e está gostando de um determinado autor, bate com as suas ideias, os seus ideais, e você continua. E esquece todo e qualquer outro autor, toda e qualquer outra informação, porque o nosso mundo ele é gigantesco. O nosso planeta é gigantesco.
Em qual relação? Em relação ao conhecimento. A partir do momento que nós entendemos que essas informações que os nossos professores receberam, nós entendemos isso, que precisamos compreender como é que chegou até eles, para que a gente possa dar sequência, nós temos que pegar uma marretinha e arrebentar as nossas correntes para podermos ser livres para buscar o mundo das pesquisas. Precisamos pesquisar. Tudo que eu falo aqui, vocês não precisam acreditar. Não tem que acreditar em mim. Vocês têm que fazer só uma única coisa, e pesquisar. Só isso. Isso é o mais importante. Corre o risco de você estar recebendo uma informação que eu recebi de um professor, que esse professor recebeu de outro professor, e teve um mix de mentiras com metade de verdades que veio de um para outro e chegou até mim e eu estou repetindo isso. E isso passa a ser uma verdade absoluta. Então é muito importante nós entrarmos no mundo das pesquisas. Não adianta querer pesquisar a Wikipedia ou pesquisar o buscador da Google e achar, pô, eu estou livre. Ali também tem informações mentirosas. Pesquisa é quando a gente busca vários autores, vários livros, várias informações, até dos nossos inimigos. Eu não concordo com as informações de Paulo Freire. Eu sou um cara que eu não concordo, mas eu leio Paulo Freire para poder entender qual é o mundo dele, qual é o universo dele. Eu não concordo com informações de Nietzsche, mas eu leio Nietzsche. Eu acho que tem uma visão muito profunda quando você lê Shakespeare, quando você lê Freud, mas mesmo assim tem falhas também. E eu gosto desses autores, mas eu sei que tem falhas. Então, a partir do momento que eu começo a pesquisar, eu vou criar a verdade? Não, porque a verdade nunca é absoluta. A verdade é o quê? É um ponto de equilíbrio onde dá menos dor para a maior quantidade de pessoas. Porque a verdade para mim pode ser uma grande mentira para qualquer um de vocês. E uma verdade para vocês pode ser uma baita balela para mim. Porém, existe um ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio está nas pesquisas. Em pesquisar. A harmonia permanente no ambiente do trabalho é um grande desafio. Pessoas diferentes, com histórias e experiências diferentes, convivem por pelo menos 8 horas por dia, trabalhando juntas, em busca de crescimento profissional e resultados para a empresa. Vou ser bem sincero, tem algumas palavras que eu não gosto. Eu não gosto da palavra envolvimento, eu não gosto da palavra esquema, não gosto da palavra impossível. Eu só estou dizendo que eu não gosto, estou dizendo que elas não devam existir. É um pensamento meu, é uma opinião minha. Uma hora eu posso até explicar. Esse processo compromete lapidações, empenho e dedicação. Certamente, os conflitos vão surgir no dia a dia, por mais que se tente evitá-los. Esses conflitos podem estar relacionados a divergências de opiniões entre líderes e liderados, ou entre os membros da equipe, da própria equipe. A evolução do entendimento, quando nós começamos a evoluir o nosso entendimento, através de pesquisas, através de diálogos, de saber ouvir, de ouvir atentamente, a gente começa a evoluir o nosso entendimento para buscar o quê? O que a gente precisa? Nós necessitamos ter uma vida harmoniosa. Nós precisamos disso. Nós trabalhamos hoje para quê? Para que nós trabalhamos hoje? Pagar as contas de casa. Só para pagar as contas? Imaginar que eu não precisasse trabalhar, que eu tivesse um dinheiro suficiente para poder pagar minhas contas. Mas eu trabalho tendo a visão de que eu preciso pagar minhas contas. Esse talvez seria o ponto inicial, certo? Mas o que vai gerar eu ter as minhas contas em dia? Lazer. Hã? Lazer. Sim, o lazer gera o quê? Satisfação? Não é isso? E se eu não pagar minhas contas? Depressão. Hã? Depressão. Eu fico em depressão, fico triste, começo a não pensar
com raciocínio lógico, eu não tenho raciocínio lógico, começo a me comunicar sem raciocínio lógico, e aí eu corro o risco de estar entrando em um desastre emocional. E quando um homem entra num desastre emocional, né, que as pessoas julgam e chamam de depressão, muitas vezes não tem volta. Porque só quem consegue sair de uma depressão é o próprio indivíduo. Ah, vamos para um psicólogo, vamos para profissionais. Quero deixar bem claro para vocês, tá? Isso é uma crença minha, é uma opinião, não é uma verdade, tá? Não é uma verdade, é uma opinião minha. Eu acredito que se a gente quiser mudar, nós mudamos. Se nós não quisermos mudar, nada fará com que aconteça essa mudança. Depende mais da gente do que dos outros. Pode ser que você seja motivado, né? Mas mesmo sendo motivado, você vai depender de você para que aconteça essa mudança. Você pode ser motivado por 1 hora, por 2 horas, por um dia, por uma semana, pode ser que tudo caia de novo. Então depende muito de você. Quero parar de fumar? Depende de mim. Quero parar de beber? Depende de mim. Quero parar de usar droga? Depende de mim. Existem profissionais para quê? Para te motivar, para te tirar as travas dos olhos. Mas essa frequência, esse dia a dia, esse caminhar depende de você. Da mesma forma, né, que nós precisamos ter satisfação, né, a gente nunca entende isso assim como uma informação preciosa. Né? Para ter satisfação não pode ter conflito. Se tem conflito, não tem satisfação. E a maioria dos conflitos são causados pela falha no processo de comunicação. A maioria é com o pai, com o filho, é com a mãe e o filho, é com a esposa, é com o marido e a esposa, é com um colega de trabalho. Você desce degraus. A insatisfação faz com que você desça degraus. Intelectualmente e na prática, na vida. Muitas vezes os conflitos são confundidos com briga, mas na verdade nada mais são do que a divergência de opiniões somada à má comunicação. No cenário no qual atua e quando bem gerenciados, os conflitos podem ajudar no crescimento e desenvolvimento das pessoas, se for bem compreendido de forma justa. Caso contrário, pode se transformar em perdas. E perdas assim pro resto da vida. Perdas valiosíssimas. Como nós entendemos que o erro pode estar em mim, é o primeiro passo para chegarmos ao entendimento. Mas é difícil. É difícil encontrarmos erros entre nós. Nós somos perfeitos. Nós somos maravilhosos. Fazermos uma autoavaliação do nosso dia a dia, do que as pessoas enxergam da gente, é difícil. Não é fácil. É fácil enxergar o outro. É fácil julgar o outro. É fácil perceber coisas do outro. Mas de mim não. Eu estou certo. É bem complexo. Mas aí a gente começa a ver a luz no fim do túnel. Benefícios da programação neurolinguística para o ambiente de trabalho. Como minimizar os conflitos, os desentendimentos e chegarmos ao entendimento? Uma das soluções é investir na capacidade de desenvolvimento das pessoas, com uma melhor comunicação onde o entendimento seja eficaz. Quanto mais capacitadas, mais facilmente saberão administrar suas relações. Dificilmente se contaminarão, tornando o ambiente de trabalho mais harmonioso, a equipe mais entrosada e a qualidade de vida mais perceptível. Para isso nós precisamos do senso comum. Não adianta eu ter uma visão e me isolar. Qual é o grande problema na educação? Qual é o grande problema na educação? Alguém sabe me responder? Quando você manda seu filho para a escola, existe a necessidade de que ele te apresente notas boas. O problema na educação é porque nós temos milhares de alunos. Pouquíssimos estudantes. Aluno, qualquer um pode ser. Aluno, ele mesmo pode se matricular. Ele senta, coloca seu material embaixo da carteira, abre um caderno, uma caneta e ouve o professor e anota. Estudante não. Estudante, ele pesquisa, ele faz trabalhos, ele lê em casa, ele lê livros, ele, à noite,
enquanto todo mundo está se divertindo, ele está fechadinho num quarto, estudando, escrevendo, porque escrever é o ato de levar informação para o nosso Winchester cerebral. Não adianta eu achar que eu vou digitar e estou aprendendo. Não está aprendendo, você está colocando todas as informações no Winchester do computador, no HD, na memória do computador. Mas você escrever, muita gente faz escola escrevendo. E na hora, nem abre a cola às vezes, porque ela escreveu, ela lembra o que ela escreveu. Um dia isso, fez uma colinha e lembrou na hora o que escreveu. Porque colocou no Winchester cerebral. A arte de escrever faz você colocar as informações no seu Winchester cerebral. Então, nós não temos estudantes, nós temos alunos. E os professores querem alunos. Você pode pegar livro, é para o aluno, é o aluno, é o aluno. Não tem informação de professores, formadores de estudantes. Não existe a informação. Professores que formam estudantes. Nós precisamos ser formados como estudantes. E o professor tem que informar, ele então não tem que informar. Ele não tem que informar, ele tem que formar. O verbo tem que ser mudado. O professor tem que parar de ficar só falando. Nós estamos numa palestra dando informações onde vocês estão na fase passiva. E eu estou falando, mas eu disse no início da palestra, vamos pesquisar. Não acredite em nada do que eu falo. Vamos pesquisar. Então, o estudante, ele pesquisa. O dia dele é diferente do aluno. É totalmente diferente. Então, quando a gente tem essa percepção de mundo e entende que nós passamos uma vida toda sendo comparado, opa, amanhã eu vou ter que ser bem na prova, amanhã eu tenho que tirar 10, amanhã eu tenho que ser... Gente, o melhor aluno não é que tira 10. O melhor aluno é aquele que tem jogo de cintura, que tem discernimento, que sabe diferenciar o certo do errado. Ele pode ter passado uma vida toda tirando 6. Pode ter sido chamado de medíocre. Medíocre é quem está no meio, tá? Não é uma palavra grotesca, tá? Só para deixar bem claro. Ele pode ter passado uma vida toda medíocre. Mas de repente esses caras estão aí construindo empresas, estão aí fazendo a economia do país funcionar. Não adianta tirar um 10 e ser um cara inerte, que eu não sei nem me comunicar, não consigo passar aquilo que eu aprendi para ninguém. Que valor eu tenho? Fui 10 de uma vida toda. Que valor que eu tenho? As pessoas precisam ouvir, mas depois de ouvir, vão pesquisar. Corram atrás da informação. Tudo que vem de graça morre. Um momento se perde. Se eu ganhei na loteria, uma hora vai acabar o dinheiro. Agora, se eu construir, trabalhei, é mais difícil o castelo sair. A gente não dá valor para as coisas que vêm de graça. Opa, fui bem numa prova, tirei 10. Como? Consegui ver as questões do coleguinha do lado. Que força essa pessoa fez? O que ela tem dentro do cérebro dela? O que ela passará para os filhos dela, para os netos? Senso comum. Existe um senso comum que diz que as pessoas são admitidas pelas qualidades técnicas e demitidas pelas incompetências comportamentais. Porque nem sempre as pessoas são demitidas só pelas incompetências. Mas o mais grave é ser demitido pela incompetência comportamental. Esse é o mais grave. Porém, os demitidos pelo comportamento jamais aceitará o rótulo de incompetente comportamental. E dificilmente fará algo para mudar esses comportamentos. Pois acreditam na mesmice, na ideia tola. E na técnica, você aprende em muitos lugares. A prática, você conquista com o tempo. Já a habilidade comportamental, também reconhecida como atitude, a programação neurolinguística é capaz de desenvolver e transformar tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Basta o primeiro passo integral, observar. Basta observar. E querer mudar. Porque a atitude, não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter habilidade. Passou anos e anos na faculdade, entrou numa corporação, tem habilidade, criou habilidade, sabe fazer, mas não tem atitude, não quer fazer. Mas que vale isso? A atitude é fundamental. Quando eu falo que as palavras têm poder, não basta só falar bonito, tem que entender o sentimento dessas palavras. Tem que compreender que
que elas são poderosas a partir do momento que você sabe qual é o poder dessa palavra, você pratica. Pratique a ação dessa palavra. Então, a habilidade, a hora que eu observo e quero mudar, se eu tenho conhecimento, habilidade, e eu quero mudar, eu estou dizendo que eu estou colocando a força máxima na minha atitude. A minha atitude vai fazer isso acontecer. Porque não adianta eu ter o conhecimento e ter habilidade e não colocar a força máxima da minha atitude. Não serve para nada. Não vai adiantar nada. As ferramentas individuais da PNL, da Programação Neurolinguística. A programação neurolinguística pode ser definida como uma técnica que reprograma a nossa mente, como se fosse um computador. A inteligência artificial está vindo com muita velocidade no planeta. Isso já é visível em países mais desenvolvidos. Já é observado. Né? Nós temos casas, né, autônomas, casas que dão conselhos antes de você sair de casa. Às vezes você nem sai de casa, você conversa com a casa. Né? Eu não estou falando só da Alexa, não estou falando desses produtos que a Amazon vende ou outras companhias vendem. Eu estou falando de produtos mais revolucionários. Né? Dê um exemplo para você ter uma noção quando a gente fala desse tipo de inteligência. Nos Estados Unidos tem um mercado que você entra no mercado e você tira um produto da prateleira e coloca dentro do seu pacotinho e vai embora. Ele já foi pago, tá entendendo? Ele já saiu o dinheiro da sua conta, não tem ninguém para te atender não. Tem os carrinhos já programados, onde você, na hora que você coloca o produto, o carrinho já faz a leitura. Na Inglaterra, nós temos mercado que você tira da prateleira, não tem um carrinho. É carrinho normal, mas tem sensores em cima de você. Quando eu me refiro, né, quando eu estou falando em relação à programação neurolinguística, dizendo para vocês que nós temos uma comunicação, que a gente pode envolver a nossa percepção, o nosso entendimento voltado para uma inteligência artificial, né, uma inteligência programada, eu estou dizendo que nós precisamos ter uma visão de que o mundo está evoluindo e nós precisamos evoluir junto com esse mundo, senão ele vai ficar para trás. Por exemplo, quando a gente fala disso aqui, a gente fala sobre isso aqui. Isso aqui é o quê? É um celular. Ok. Vamos imaginar isso aqui há 100 anos atrás? Alguém imagina isso aqui há 100 anos atrás? Ok? Por que não existia? Não tinha tecnologia para isso? Ó, o que acontece tem a ver com o que os dois estão falando ali, mas voltado à boa vontade, sabe? Boa vontade a maioria das pessoas tem, mas existe um fator acima e é o que nós estamos falando aqui, que supera tudo isso. Não é a evolução da tecnologia que faz as transformações do planeta, não é, nunca foi. Como eu disse já em outras palestras para vocês aqui, que errar não é humano. Errar não é humano, nunca foi humano. Acertar é humano, a gente acerta muito mais do que erra. Errar é um sensorzinho que faz com que a pessoa volte para o acerto. Ponto. É isso. E avanço da tecnologia não faz a evolução do planeta. O que faz a evolução do planeta é o avanço da inteligência humana. O homem, no tempo das cavernas, se tivesse uma inteligência avançada, todos os componentes, ninguém precisou ir para Marte para buscar os componentes que é necessário para montar um celular, tudo já estava no nosso planeta. Só não tinha uma evolução da inteligência humana. Precisou evoluir a inteligência humana. Hoje a gente não viaja, não tem conexões, não temos outros tipos de conexões. Nós não temos as teorias, por exemplo, de Einstein comprovadas, porque até então são teorias. Mas são teorias com informações verdadeiras. Por que não são comprovadas? Porque não tem a inteligência humana ainda suficiente para comprovar. Então, necessita que avance a inteligência humana. O homem precisa avançar inteligentemente e convenientemente para que possa acontecer os celulares, viagem para Marte, com a programação. Eu acho improvável, né? Por causa da contaminação. Isso aí é assunto para uma outra palestra, não vou entrar nesse mérito. Mas eu acho um pouco improvável, tá? Não falei impossível, improvável. Por enquanto não tem nada que comprove que é possível. Existem estudos, talvez traga alguma tecnologia, mas eu acho improvável, né? É só minha opinião, pesquisem depois, é só minha opinião. Voltando ao nosso assunto, então
Então, o que muda o que faz a diferença no planeta é a evolução da inteligência humana. Se o homem fosse inteligente o suficiente que nem é hoje, nós teríamos o celular 100 anos atrás. Mas não tínhamos. Então, voltando, né? A PNL pode ser definida como uma técnica que reprograma a nossa mente como se fosse um computador, de forma que possamos aprimorar nossa capacidade de comunicação e ação. Por meio de um conjunto de ferramentas, a programação neurolinguística trabalha de maneira individual. Por quê? Primeiro, a sensibilidade. O que significa a palavra flow para vocês? Hã? Florescer. Para você, Adriana, o que significa a palavra flor? 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 Desenvolver. Se olhar para a percepção de florescer. Crescer. Vamos deixar lá no flor. Peguei o gancho, Vamos lá. Jonathan, o que vem na sua cabeça quando você fala a palavra flor? Flor. Então vamos lá. A palavra flor pode significar várias coisas. Pode significar uma rosa, né? Uma flor, o nome de uma pessoa, né? Dona Flor, né? Então nós podemos ir por vários caminhos. Mas o que está fazendo isso acontecer? A programação da nossa mente. Nós estamos programando, condicionando ela a pensar, a buscar mais informações, a trazer mais informações. Se a gente não condiciona a nossa mente, a gente não busca as informações que a gente precisa. A gente trava. A gente fica ali, bit. Então, a partir do momento que a gente tem sensibilidade suficiente para ficar respirada, deixa eu buscar o mundo sensível, o mundo da sensibilidade. O que é o mundo da sensibilidade? É o mundo da percepção. É o mundo que você imagina algo e começa a trazer informações para esse mundo. É o mundo sensível, onde você vai trazendo, vai preenchendo de informações, né? E a hora que você tem dificuldade, não consegue ir mais avante, você fala com o seu colega do lado. Você tem uma informação. Porque existe uma necessidade muito grande do Nicolas necessitar da Adriana necessitar do seu Walter necessitar da Catherine, e assim por diante, para que a gente possa complementar os nossos pensamentos. E aquilo que for ruim, extirpa-se. O que for bom, fica. O que é bom, fica. O que é ruim, extirpa-se. Eu não posso simplesmente pegar uma classificação de coisas boas, que está acontecendo coisas boas com determinada pessoa e falar nesse mesmo caminho. Não, eu posso pegar alguns fragmentos e engordar a minha cesta ou melhorar a minha cesta. O que é bom, fica. O que é ruim, extirpa-se. Nem tudo que é bom para o seu Walter é bom para mim. Mas pode ser que tenha alguma coisa, um ensinamento, com a vivência dele. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa muito importante que as pessoas deixaram de perceber. Todos nós somos crianças. E todos nós tivemos coisas muito parecidas. Inocência, alegria, brincadeiras. E depois que nós viramos adultos, nós perdemos em algum lugar. Eu não sei onde. Nós perdemos em algum lugar. Nós perdemos a confiança, nós perdemos as amizades, as brincadeiras tolas que alguém deu um tapa em você sem querer, e você não foi nada. Às vezes a pessoa fica um risco para a caneta em você, uma conta, saindo sangue. Não foi nada, amanhã a gente se fala, todo mundo abraça, se abraçando amanhã. O ser humano perdeu em algum lugar. E aí, quando a gente fala que nós precisamos voltar com essa sensibilidade, para a gente recuperar essas informações, então o nervosismo bloqueia, né? A intemperança bloqueia os nossos pensamentos. Nós precisamos também ter a capacidade de percepção. Com a sensibilidade vem a capacidade de percepção. A sensibilidade nos dá a capacidade de percepção. O que é necessário para se perceber? Para se perceber, precisa observar. Se a gente não observa, a gente não percebe. Não tem outro jeito. Daí vem a intuição e a flexibilidade. Como se flexibiliza? Lembra quando eu era criança? A cor que metendo no meu rosto, tudo mais, tudo azul, tudo marcado. Qual é a consequência? Onde que eu posso ser flexível nisso? Não, quero marcar com você, sobre a minha vida, não quero mais saber de você. Você manchou minha cara de azul. Aonde está a flexibilidade? Aonde está a balança? Coisas, fragmentos se transformam em tufões, maremotos, terremotos, fragmentos. Porque nós perdemos isso em algum lugar do nosso caminho. Nós perdemos. A empatia, se colocar, é muito fácil chegar e condenar a Tati. Tati, puxa vida, você fez um negócio, não é legal, não é bacana. Mas a semana passada eu fiz a mesma coisa que ela fez.
Mas nesse momento eu não tenho condições de me colocar no lugar dela e entender que eu também passei por isso. Falta empatia. O ser humano não tem mais empatia. Perdeu-se em algum momento da nossa vida, porque como nós éramos crianças, nós limpávamos o nariz, às vezes, do nosso coleguinha. A gente via um coleguinha chorando, a gente chorava junto com o coleguinha. Nós perdemos em algum lugar. Nós já tivemos tudo isso. Numa outra palestra, eu sempre falei para vocês, nós temos um problema gravíssimo, porque nós temos vários botões em nós. A maioria estão desligados. Ou o pai aciona, ou a mãe, o marido, a esposa, o filho, ou nós mesmos acionamos esses botões. Eles estão desligados. O nervosismo faz você, às vezes, não observar isso. Ah, João, você é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Eu estou tendo a oportunidade, como orador, de falar algo para vocês, mas eu não sou perfeito. Eu tenho muitas falhas, mas eu busco equacionar, mas eu tenho muitas falhas. Com a empatia faz com que a gente perceba o mundo do outro, entenda o mundo do outro, investigue o mundo do outro. Existem problemas em relação a você perceber o mundo do outro? Existe. Aí você tem que voltar um passo antes. A flexibilidade. Às vezes é difícil ser flexível, mas não é impossível. Impossível é que não foi feito. Dando o meu quinto passo, eu vou para o equilíbrio entre a inteligência emocional e a razão. Ixi. Aqui está o grande problema. Como manter a inteligência emocional e a razão? Como manter a minha inteligência emocional, porque é ela, quando cai no desequilíbrio, que faz as desordens. E manter a minha razão. Às vezes a gente age por emoção, age porque não é meu filho. O filho da vizinha não pode. Meu filho pode. O filho da vizinha não pode. Meu filho pode. A gente age pela emoção. Mas se a gente tem o equilíbrio da nossa inteligência emocional, a gente consegue chegar na razão. Então vamos fazer o seguinte. Inteligência emocional, reconhecer que somos limitados. Qual é o seu nível de conhecimento entre 0 e 10 no mundo em que você vive? Qual é o seu conhecimento entre 0 e 10 no mundo em que você vive? Qual é o seu conhecimento entre 0 e 10 no mundo em que você vive? Pedro? 5. Qual é o seu? Jonathan? 5. Qual é o seu, Adriano? 2. O resto conversa muito comigo. Qual é o seu, Cássio? João, você fala de mundo aí, você está falando do nosso planeta aqui ou você está falando do nosso ambiente? Eu estou falando no geral. Tudo que a gente fala no geral, a gente inclui para o nosso ambiente. Não tem como você... Além do ambiente. Estou falando no geral, Edson. Vou te mostrar. No geral. Qual é o teu conhecimento, Edson? Entre 0 e 10, no geral. Qual é? Se eu for falar Hã? 1 milhão de lá. Ok, pessoal. Então, só para você ter noção, nós precisamos entender o seguinte. O nosso conhecimento entre 0 e 10, dificilmente ele vai atingir o número 1. Ele vai estar sempre entre 0 e 1. O meu, na minha modo de ver, o meu entre 0 e 1, eu estou grudadinho no 0. Eu sinto isso. E não é demagogia. Não é demagogia. É sério. Vamos lá, vamos mostrar isso. Ó, entre 0 e 1. Entre 0 e 1 existe um intervalo denso. Nós chamamos de intervalo denso, entre 0 e 1. Existem infinitos números. Não é para eu chegar no número 1. Infinitos números para eu chegar no 0,0000. Vocês vão morrer. E vai ficar no 0,0000. E não vai aparecer um 1 lá na conta. E ainda tem no 000, vocês vão morrer que aparecer o número 2. Imagina na hora conceitual 0,9999 ao infinito, para depois chegar no número 1. Essa representatividade, eu estou dizendo para vocês, eu escolhi entre 0 e 1. Mas imagine, vocês, se eu tivesse escolhido entre 0 e 0,1. Ou se tivesse escolhido entre 0 e 0,01. Ou 0 e 0,0001. Ou seja, meu conhecimento entre 0 e 1 está grudadinho do 0. Muito próximo do 0. Muito próximo do 0. Dando uma visão mais tangível, por quê?
que existe o seguinte: de acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pode-se classificar as áreas de conhecimento em 8 principais. A primeira, ciências agrárias. Segunda, biológicas. Terceira, saúde. Quarta, exatas da terra. Quinta, engenharia. Sexta, ciências humanas. Sétima, sociais aplicadas. Oitava, linguística, letras e arte. Então vamos embora, vamos lá, vamos caminhar. As ciências exatas da terra é a área do conhecimento que tem como base o uso do cálculo e do raciocínio lógico para a resolução de problemas. Análise do movimento de sistema, astronomia, ciência da computação, estatística, física, geofísica, geologia, informática biomédica, matemática. Agora eu vou abrir o campo da matemática, só para você ver como é gigante. Olha só, matemática, álgebra, aritmética, geometria. Vamos pegar um desses tópicos? Vamos pegar geometria? Geometria plana, espacial, analítica, euclidiana e vai embora. Vamos pegar um desses, geométrica, a plana? A plana. Triângulos, retângulos, losângulos. Nós vamos bem além. Vamos pegar um triângulo, vamos pegar a definição do triângulo e pegar todas as suas arestas. Depois vamos pegar cada aresta e vamos transformar isso daqui em definições. Nós vamos muito além. Muito além. Entre 0 e 10, nosso conhecimento está entre 0 e 1 e grudadinho no zero. É uma tese que eu defendo há muitos anos, há mais de 20 anos, e vou continuar defendendo. Então, por que a gente não consegue entender que nós somos fracos, pequenos? Nós podemos começar a ter mais sensibilidade, mais observação, mais percepção. Por que nós não conseguimos nos comunicar de maneira a entender, poxa, eu não sou sabichão, pode ser que eu tenha falado errado, alguma coisa. Pode ser que o outro está virado a cara comigo porque não entendeu a minha vida, não entendeu o meu conceito. Será que isso pode acontecer? Mediante esse universo que a gente desqualifica? Nós não temos qualificação para qualificar esse universo. Nós não temos. E aí, nós vamos mais além. Né? Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Aristóteles. E é aí que entrará não apenas a capacidade de ter emoções, o que todos nós possuímos naturalmente, mas o modo como cada um lidará com elas. A inteligência emocional é a bola da vez. É a nossa visão. Tem que ser a nossa visão. E essa pode e deve ser desenvolvida. Nós temos como desenvolver. Tudo é possível. Impossível é aquilo que não foi feito. Reflexão. Podemos estar agindo de forma certa com pessoas erradas, mas também podemos estar agindo de forma errada com pessoas certas. Esse pensamento eu tenho desde os meus 19 anos. Por isso que eu sou difícil de lidar. Por isso que eu tenho problemas em relacionamento. Eu muitas vezes prefiro ficar quieto, eu me isolo. Eu não estou falando isso como coitadinho, não. Eu me isolo porque eu não sei como agir. Lembra? Eu falei que sou limitado, eu tenho de 0 e 1, eu estou no 0, verdadinho no 0. Mas eu entendi que se eu discutir, vai piorar. Se eu calar a boca, vai piorar. Mas eu calar a boca, mas piora dentro de uma limitação. Tem um limite. Agora, quando que isso pode ser melhorado? Eu não posso entrar na vida da Adriana e falar, vou entrar na tua vida e você vai ter que me engolir. Eu tenho que sentir que ela quer isso. Da mesma forma, ela não pode entrar na minha vida e querer me engolir. Eu tenho que permitir que ela entre na minha vida. Tem que existir essa permissão. Então vocês percebem que nós estamos num processo complexo, mas existe uma solução para isso. Vocês acreditam que existe uma solução para isso? Acredita, Adriana, que existe uma solução para isso? Ou não? Tem. Uma que eu vou falar que é complexo, cara. É mais fácil ensinar alguém cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, vetores de geometria analítica, do que ensinar esse processo, né? É complexo. Existe como melhorar? Existe. Quando o outro te dá a oportunidade para que você possa dialogar. Existe solução. Precisamos entender o que é analfabetismo emocional. Isso gera o desentendimento. Principal causa do desentendimento: a ausência de comunicação assertiva.
Então, vamos recapitular aqui. Não tem comunicação assertiva, vai acontecer o desentendimento. Qual é a chave para a evolução do entendimento? Acabei de falar para vocês que nós temos, existe como, né, nós sair desse lado complexo e chegarmos, né, às compreensões, aos entendimentos. Nós precisamos entender uma coisa. Eu preciso de você, você precisa de mim. Tudo tem que estar claro. E estará se tiver perguntas, pesquisas, saber ouvir com atenção, saber concluir e saber julgar. Assim estaremos em ação contínua com o propósito de evoluir a nossa inteligência. Não existe outro caminho. Não acreditem em mim. Vamos pesquisar. Pesquisem. Pesquisem as pessoas que fizeram o mundo evoluir. Pesquise pessoas que tragam informação pensando no coletivo, no todo, e não em si. Busquem as informações. Eu queria que vocês prestassem atenção numa informação preciosa que eu deixei aqui para vocês, não está finalizado ainda, quero depois fazer um convite para vocês. Mas preste atenção numa única informação de tudo que foi falado aqui. A gente fala, qual a chave para a evolução do entendimento? A gente falou. A gente sabe qual é essa chave. Mas tem um monte de informação. Eu preciso de você, você precisa de mim. Mas eu citei aqui, né? Eu dei alguns exemplos. Falei da nossa infância. Falei como é que nós víamos o mundo quando nós éramos crianças. Aonde foi que nós nos perdemos? Em qual momento da nossa vida a gente se perdeu? Esse tipo de informação talvez vai trazer a resposta. Essa chave que a gente precisa para abrir a evolução do entendimento. Que o entendimento é o que faz a gente estar motivado. Não adianta eu querer entrar e fazer uma faculdade e eu não entendo nada. Se eu entendo, eu me motivo. O entendimento que o meu pai dá para mim e eu não entendo, não tenho motivação. Quando eu entendo, eu tenho motivação. Um casamento, eu preciso casar com alguém. Se eu não entendo a pessoa a qual eu vou me casar, não tem motivação, não tem casamento. O entendimento é a base de tudo. O entendimento da comunicação nos faz refletir, porque aonde que a gente gera o mal-estar? É pela boca. É conforme a gente abre a nossa boca. E para abrir a nossa boca, a gente tem que fazer o outro entender. Se o outro não entender, vai ter conflito. Então vamos conhecer qual é a chave para essa evolução para o mundo do entendimento. Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Ai, a criança que fui um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. Ai, a criança que fui um dia hoje veio me visitar. Qual mentira por aí que a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo o que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir.
Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença, ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo, ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi: você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? De ser o que você quiser. Mas eu tinha criança faz tempo. Importantes na nossa vida, que às vezes a gente para de pensar e dizer que algumas soluções, alguns problemas que passam na nossa vida é simples resolver. Eu ultimamente, quando eu estou com um problema muito sério, eu consulto o João Daniel do Rio. Nem sempre eu vou conseguir interpretar o que ele está falando, mas ultimamente eu tenho me dado muitas lições. Eu não estou dizendo que ele é o oráculo. Eu estou dizendo que, de repente, eu consigo buscar essa criança vendo as respostas dele. Coisas simples. Informações simples. Às vezes você tem um filho, às vezes você tem um sobrinho. Conversa de velho e de criança, ninguém ouve. E se a gente não consegue resgatar a criança que a gente foi um dia, para poder compreender vários problemas complexos que o mundo coloca na nossa frente, dificilmente a gente vai conseguir resolver, porque as soluções estão na simplicidade. Se a gente conseguir acionar botões ligados e voltar a entender que um dia a gente foi criança, que a gente se perdeu em um desses caminhos, né? Um dia eu estive num estado, outro dia nós estivemos numa empresa, outro dia nós estivemos numa escola, e nós fomos crescendo. No momento a gente se perdeu, mas a essência está dentro da gente, ela não está morta. Ainda a gente tem essa essência. E às vezes, como é que a gente faz para ter, né, a mente brilhosa de uma criança? Parando, observando, percebendo. As crianças fazem isso. As crianças se silenciam em meio ao conflito. Elas ficam quietas, mas elas estão observando. E a única coisa que elas conseguem falar: pai, inicia de novo. Vamos dar um passinho para trás, pegar impulso e fazer tudo novamente, mas do jeito correto. Porque se a gente não conseguir entender que a gente precisa ter a nossa áurea restituída de criança, a nossa mente precisa, nós precisamos entender que muitas coisas que a gente passa no nosso dia a dia são pequenininhas. Não estou dizendo que tem coisas relevantes que não tem como a gente absorver. Verdade, tem coisas que é difícil absorver. Mas se não consegue, o tempo é o Senhor de todas as soluções. Mas não se esqueça, esse tempo é limitado. Ele é limitado, e depois não tem como voltar atrás. A única maneira da gente conseguir atingir, né, essa nossa inteligência emocional é sabendo ouvir com atenção, observando o que foi dito, e não ter vergonha de questionar, de perguntar, de falar: eu não entendi. Não tenha. Não se sinta pseudo-inteligentes dizendo: opa, entendi, está claro, como um cachorrinho de corcel. Perguntem, questionem, coloquem para frente. Façam o que as crianças fazem. Elas perguntam. Elas não têm medo de perguntar, elas não sabem, elas perguntam. Na inocência, ou às vezes tem muito mais para aprender com as crianças e com os velhos que com a gente mesmo. A
A gente não dá muita atenção para o mundo das crianças, pode observar, hein? A gente não dá muita atenção para o mundo das crianças e para o mundo dos velhos, nós não damos. Só repartindo com vocês, eu tenho mania de todo dia à noite ir lá buscar um carro lá com o meu sogro. Eu vou, falo com o meu sogro, com a minha sogra e tal, e eu esqueço da tia Bia, uma pessoa que limpou a bunda da minha esposa, que limpou a bunda da minha cunhada, que limpou a bunda da própria Terezinha, você está entendendo? Essas pessoas você tem que reverenciar. Você tem que reverenciar. Então, eu me senti muito culpado. Não culpado porque eu sou um cara, você é largado. É nessa hora que se resgata a criança que está dentro de você. Nessa hora que você enxerga certas coisas. Volto a dizer para vocês, é difícil, gente. É difícil. Não acho que você, sair lá de uma palavra tudo legalzinho. É difícil. Mas o jeito que nós temos para a gente pular, ultrapassar essa fase, é lembrar de quando nós éramos crianças. A gente, para ela, tudo era mais fácil. Tudo era mais simples. Você deve ter visto o sorrisinho, deve ter voltado à infância de vocês com as fotos que vocês viram aqui, em alguns momentos. E aí faz a comparação e a gente fala, puxa, não foi que eu não entendi. Ainda dá tempo, tá? Obrigado, tudo bom para vocês.